Oi amores, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do meu canal do YouTube. Estou muito feliz de finalmente ter migrado para essa plataforma. Caso as pessoas que estejam me assistindo agora já me conheçam do IGTV, muito obrigada por terem me acompanhado até esse novo espaço. E se você chegou agora, muito obrigada também por se inscrever ou estar aqui acompanhando. Caso você não seja inscrito, se inscreve aqui embaixo e dá uma curtidinha pra mim, por favor. Bom, vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Rebeca, acho que vocês já viram aqui pelo canal. Eu tenho 18 anos, faço pedagogia na UFSCar e namoro. E eu vou repetir um pouco do que eu falei no meu primeiro IGTV. Tenho 2 gatos, sou uma pessoa meio caseira, mas também amo estar com as pessoas que me amam, com as pessoas que gostam de mim, que eu também amo. E é isso. Eu pretendo aqui no canal trazer um pouco sobre estudo, um pouco sobre dia a dia, um pouco sobre tudo que me cerca e que nos cerca nesse contexto que a gente está vivendo e no geral eu pretendo trazer aqui pro canal e criar esse ambiente de interação minha com as pessoas que eu amo por aqui e com as pessoas também que eu ainda não conheço. Então é isso, muito bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui. E como primeiro assunto de vídeo aqui no canal, eu resolvi trazer um pouco sobre as minhas experiências no meu primeiro estágio. Eu comecei a estagiar em janeiro, então agora já fazem 3 meses de estágio. Eu resolvi trazer essas dicas de como tem sido, de como é o que eu tenho descoberto, para as pessoas que também pretendem fazer pedagogia ou estão fazendo ainda no estagiário. E na verdade eu acho que isso é uma experiência para qualquer área, você entender um pouco de como é estágio. Claro que o meu vai ser mais focado na área que eu estou cursando, porque é o que eu estou vivenciando. Mas acho que serve um pouco para todo mundo. Se você quer saber um pouquinho mais sobre por que eu escolhi pedagogia, como foi minha experiência no SISU, coisas relacionadas a isso, me segue no Instagram, @becamch, que lá tem alguns IGTVs sobre isso. Bom, primeiro eu queria agradecer 2 amigas minhas que deram essa sugestão de tema, foi a Clara e a Ingrid. Um beijo, eu amo vocês. Como eu disse, eu estou estagiando já há 3 meses, eu comecei a estagiar no dia 18 de janeiro, então essa semana que passou no dia 18 de março fez 3 meses. E assim, como eu posso começar a definir estágio de pedagogia é intenso. É muito intenso. Eu tô lá 3 meses e, tipo, você já pega muito bem a rotina do lugar, muito bem a rotina das crianças, o que elas gostam, o que elas não gostam, como que você tem que se portar com X criança, com outra criança, porque lá o ambiente escolar, né, ele traz tudo isso à tona, é diário, é contínuo, você sempre tá lá, e as crianças sabem que você sempre vai estar lá, então vocês criam esse vínculo, que é muito importante. Mas vamos lá do início. Bom, quando eu comecei meu estágio, eu tava meio perdida, mas eu acho que é algo normal, porque as experiências que eu tinha com crianças, elas eram no ambiente assim, eu sempre amei cuidar de criança, fui babá esporadicamente aí durante a pandemia e antes também tinha um vínculo muito grande, tenho esse vínculo muito grande com as minhas vizinhas, desde o nascimento delas, que são trigêmeas, e tem a mais velha também que eu conheço desde bebê, então eu sempre estive auxiliando, né, na criação de crianças e nesse papel que a gente tem na vida da criança, porém eu nunca estive do lado da educação. Né? Como que é você estar do lado de quem ensina, não de quem só cuida, né? Um plus aí que a gente tem. Então, quando eu cheguei, eu me deparei com isso. Agora eu não cuido só mais de crianças, eu também tenho o dever de guiá-las, de orientá-las, né? E de educá-las não no sentido autoritário, mas educá-las no sentido do amor. E eu acho que isso a gente vai aprendendo de acordo também com o nosso curso e com as matérias que a gente vai tendo. É muito legal você ver como que as matérias interagem com a prática. Nesse contexto da pandemia que a gente está vivendo, é claro que muitas coisas foram ceifadas e eu não estou podendo ter essas experiências, mas eu estou fazendo estágio presencial sim, e com todos os protocolos, a escola segue todos os protocolos, é um colégio particular, segue todos os protocolos sanitários e as crianças também. Então, quando eu cheguei, eu já me deparei com esse novo cenário da escola. Eu tinha deixado a escola em 2019 e voltaram a um cenário escolar diferente daquele que eu deixei, onde a gente se abraçava, se beijava, aí era um carinho de todos, sempre podemos estar juntos, eventos na escola e você voltar tudo espaçado, tudo com marcas regradas no chão para as crianças seguirem distanciamento, não pode aglomerar, não pode mais de X crianças numa sala. É um contexto totalmente que você fica um pouco perdido quando você se depara pela primeira vez. Mas o amor das crianças continua lá, a educação continua lá e a gente precisa continuar lá. Então, no primeiro momento,
a gente teve esse contato primordial com as crianças, de conhecê-las, conviver um pouco com elas e criar esse primeiro vínculo para que depois nós possamos, então, ter um lugar de autoridade na vida delas. Esse lugar de autoridade, eu digo como, na minha opinião, tá, gente? Isso aqui é minha experiência com o estágio, as minhas percepções. Não tô falando que é assim pra todo mundo ou que o estágio é assim pra todo mundo, é na minha percepção. Então, eu acho que o lugar de autoridade que a gente tem na vida da criança quando a gente tá estagiando é um lugar que a gente primeiro tem que ter um vínculo. E também eu não gosto muito de usar a autoridade num sentido sem recompensas, vamos falar assim. Eu gosto de trabalhar muito com as crianças com recompensa. E no estágio a gente aprende muito isso. Você vê como as crianças respondem aos diversos tipos de tratamento. Então, assim, é muito legal você ver na prática coisas que você estuda. Eu tive na faculdade, tá sendo só online, né? Eu entrei em 2020 na faculdade. E eu só tive matérias, né, por forma remota. E eu tive 2 matérias de psicologia, uma de psicologia da educação e outra psicologia do aprendizado. E tantas outras matérias. Mas estou trazendo essas em questão que eu pude ver muito na prática certas coisas. E também me deparar como é diferente a teoria da prática. Principalmente na psicologia da educação. E a gente saber o nosso lugar na carreira de docente, já as áreas que a gente sabe que a gente vai ter que lutar muito para tentar mudar o estigma que às vezes tem sobre as crianças pela própria família, ou o estigma que as crianças têm umas com as outras. E isso eu acho que cabe no papel do professor e nós como licenciandos dessa área também. Então, no primeiro momento, foi tudo assim, muito... Falei, nossa, eu preciso, né, começar... Porque assim, num primeiro momento, é tudo muito novo. Então, eu também não me via no papel de falar mais dura com as crianças. Porque às vezes, criança é criança, né, gente? Então, assim, eu lembrava muito das minhas experiências quando eu era criança com as estagiárias. E às vezes a gente... O tempo, né, é o senhor de tudo. Então, depois a gente aprende porque elas falavam tal coisa, porque elas faziam de tal jeito, quando a gente tá na pele, né? Então, principalmente essa questão da máscara, do distanciamento social, do álcool gel, de lavar a mão, é algo que a gente fica muito no pé agora nesse novo contexto. É toda hora você falando, fulana, a máscara, ciclano, ó o distanciamento, não sei o que, é o tempo inteiro isso. Tem até o aluno em questão que a todo momento eu falo, fulano, ó a máscara, erga a máscara. Teve um dia que eu não falei nada, nem tava ainda no meu horário, eu fui almoçar e ele tava almoçando num outro projeto da escola. Eu subi assim a escada, olhei pra ele, eu nem ia falar, ele fez assim. Então, é isso que eu tô tentando passar, do vínculo que você cria com as crianças e assim você constrói uma autoridade no estágio, né? Porque eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não se colocar no papel de professor, porque ainda não somos, mas também para não deixar as crianças passarem por nós e elas não terem limites, porque a escola quer que elas tenham valores e limites. Então, nós temos que estar muito centrados nesse lugar e saber muitas consequências dos nossos atos para as crianças e também as consequências que as crianças têm sobre nós. Então eu acho que o estágio, ele ensina muito essa relação nossa na prática com a criança, o lidar com a criança, né? Porque nos livros a gente vê muito assim sobre teorias, Waldorf, a teoria montessoriana, mas na prática você vê o trato com a criança, como que a criança te responde. E eu acho que uma forma, nós não podemos mais demonstrar o amor com um abraço, com carinho, né, com um beijo, a gente não pode mais. Então, uma forma que eu tenho recebido muito amor é através das cartinhas que eu recebo todo dia e elas fazem uma diferença enorme no meu dia. E essa é uma experiência muito bonita do estágio, você ser amada de graça. A criança, ela te devolve o respeito, você dá o respeito e você recebe amor. Eu acho que isso que é o lindo de você trabalhar com criança. E eu tenho amado essa minha experiência no estágio. Tem dias que são difíceis, tem dias que você sai sugada sem a sua energia, mas no geral é lindo. Eu acho lindo, essa é a minha experiência, lógico. Mas tem sido muito enriquecedor, muito valioso mesmo. Você também vê todo o espectro escolar, né? A relação com os pais, com a família, né? Como que aquele estudante vem de casa, como que nós podemos melhorar certas coisas, o que nós não devemos nos intrometer. E isso tudo, na minha opinião, é ensinado no estágio. E também no estágio eu não imaginava que eu ia ter tanto contato com a sala de aula quanto eu tenho.
e quanto às vezes as professoras dão oportunidade pra gente, né? Eu não sei se isso é comum em todas as escolas, em todos os estágios, mas no meu é bem presente. As professoras costumam dar bastante oportunidade e te dar dicas, né? Olha, parabéns, foi muito bem. Ou, ó, não, uma dica, não faz muito assim, faz mais assado. E você vai construindo ali o seu perfil docente. Então, o estágio, pra mim, tem sido muito enriquecedor. Só nesses 3 meses eu já aprendi muita coisa que se relaciona muito com o que eu estou estudando. Então isso é muito legal, você poder dar uma praticada da sua profissão sem ser na hora da verdade, né? E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado alguém aí que tá meio nervoso com o estágio ou que procurou aí sobre estágio de pedagogia e acabou achando meu vídeo. E agora eu vou mostrar um pouco das cartinhas que eu recebi. Elas até foram tema de um trabalho meu da faculdade. Foi um trabalho que nós tínhamos que nos apresentar e eu resolvi me apresentar por essas cartinhas que eu ganhei das crianças, porque isso é um pouco de mim. E isso é o que eu tento passar adiante, né? Então eu vou mostrar um pouquinho agora pra vocês. Bom, elas não estão em ordem cronológica de primeira que eu recebi, enfim. Então eu vou mostrando por aqui. Tem esse coelhinho que eu ganhei de um aluninho, que é uma dobradora muito linda. Inclusive, um dia eu perdi ele porque eu usava no meu crachá. E aí eu rodei a escola e achei ele de novo, graças a Deus, porque eu gosto muito de guardar. Tenho esse também de um aluno. Ele ama desenhar passarinhos, esse aluno. E aqui também eu tenho outras recadinhas de outras alunas, que eu acabei colando aqui, porque são post-its, pra não descolarem. Essas aqui são do 5º ano, elas já são maiores. Inclusive, essa aluninha que escreveu esse recadinho, essa é uma das partes difíceis do estágio nesse contexto. Ela falou pra mim, eu quero tanto que o coronavírus acabe logo, porque eu nunca senti seu abraço, Pro. Eu queria muito sentir seu abraço. Então, essas coisas são muito difíceis, né? Uma vez uma pituquinha também da educação infantil. Ah, esqueci de falar isso. Eu estagio nos anos iniciais, ou Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, tá, gente? E eu estagio no período da tarde. Às vezes eu fico também no da manhã, mas o meu estágio começa à tarde, do meio-dia às 6. Esqueci de falar essa parte, né, que era muito importante. Essa pituquinha falou assim, ai, Pro, não vejo a hora do coronavírus acabar pra eu poder te abraçar. Então, essas coisas são muito difíceis. Ou quando uma criança vem correndo e te dá aquele abraço gostoso, você tem que falar, não, não abraça Pro, não abraça Pro. Porque nós estamos vivendo numa época muito difícil da saúde, né? E tem um vírus aí que tá circulando. Então, tudo isso é muito difícil de passar para as crianças e não poder sentir esse carinho delas através do afeto. Mas vamos seguindo por enquanto, né? Até a vida. Falando no coronavírus, daqui é um coronavírus que desenharam pra mim. Outro desenhinho. Essa aqui sou eu. E tem mais um também que sou eu. E por fim, eu deixei essas 2 cartinhas que são de 2 irmãs. Elas são, na verdade, em 3 irmãs, mas só 2 estão no meu ciclo, né? Então, elas vieram de outro país e eu ficava muito apreensiva, porque eu não conseguia muito me comunicar com elas da forma que eu me comunicava com as outras crianças. Eu tentava, mas eu não tinha muito sucesso, porque elas não estavam entendendo. Então, eu ficava, será que elas estão se sentindo acolhidas? Né? Às vezes a gente repreendia, assim, elas de estarem correndo ou de máscara, sem a máscara. Eu ficava, será que elas só estão vendo o lado ruim de nós, né? Tipo, não isso, não aquilo, não estão sentindo o amor e o carinho, já que a gente não pode abraçar e também elas não entendem muito a fala. E foi então que eu recebi essas 2 cartinhas delas. Primeiro eu recebi da mais velha e foi gratuito. Elas vieram assim, foi num momento assim que eu tava toda atribulada, eu lembro. E a Margarida veio e entregou essa cartinha pra mim. Que ela escreveu até, ó, estagiária Rebeca. E ela faz assim, é um elefantinho. E depois ela ajudou a menor do ciclo também a fazer essa daqui. Também escreveu estagiária Rebeca, só em que letrinha palito, porque ela ainda é pequenininha. E é um gatinho. E pra mim foi muito enriquecedor. Todas essas experiências, todas essas cartinhas, todas essas vivências têm contado muito pra minha vida, não só pra minha área da docência. E é isso.
Ficamos por aqui com o nosso primeiro vídeo. Muito obrigada a quem acompanhou até aqui, a quem se interessou. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui no meu canal, por favor. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.